Luciano Hang é condenado à prisão. Essa que é a realidade, a coisa ficou feia. O Luciano Hang está em pânico, essa que é a realidade, a coisa ficou complicada. E para poder piorar tudo isso, ele simplesmente dá uma declaração fortíssima lá, de certo modo, contra a justiça brasileira. E aí a coisa pode piorar de vez, essa que é a realidade. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Luciano Hang, que está de certo modo aí em pânico total, porque o pau quebrou lá nas costas dele e a coisa ficou um tanto mais que complicada. Então a gente vai falar aqui um pouco mais sobre essa situação. Já me apresentei, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui, cara, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o cenário político e o xadrez político, falando em xadrez, sem querer fazer nenhum trocadilho, mas parece que o Luciano Hang está numa situação extremamente complicada e condenado à prisão, né? Então, a gente vai falar mais sobre essa situação aqui e dizer para você o que realmente aconteceu com o Luciano Hang e seus comparsas, tá? Apesar de ser milionário, bilionário, essa é que é a realidade, se não aí bilionário Luciano Hang, ele aprendeu dessa vez de forma dura e draconiana que nem sempre o dinheiro consegue comprar tudo. Por quê? O Luciano Hang ficou imbuído, deixa eu falar aqui, tem alguém que gosta quando eu falo imbuído de forte perturbação momentânea, raiva. O Luciano Hang, ele simplesmente ficou imbuído de forte perturbação e aí ele simplesmente achou, pelo menos achou não, né? Ele tem muito dinheiro e aí simplesmente decidiu atacar uma pessoa. Só que atacou uma pessoa errada, né, Luciano Hang? Porque essa pessoa foi pra cima do Luciano Hang e aí a coisa ficou complicada, tá? Será que isso serve, de certo modo, para um exemplo para outros? É isso que a gente vai falar. O Luciano Hang está aí condenado pela justiça, condenado à prisão. Praticamente tudo começou quando Luciano Hang, em 2020, nas suas redes sociais, atacou aí um arquiteto, né, de sobrenome Hickel, e praticamente esse arquiteto estava liderando aí uma campanha contra o Luciano Hang. O Luciano Hang não gostou dessa situação, né? Pegou lá um vídeo, postou nas suas redes sociais imagens antigas do arquiteto, dizendo que o arquiteto era contra o Bolsonaro e, de certo modo, apoiava um movimento mais conhecido como Ele Não, tá? Então, o Luciano utilizou de termos ofensivos contra esse arquiteto, falando para ele ir para Cuba e coisas do tipo. E aí, a coisa foi ficando tanto mais que feia. Por quê? Não é tão simples assim, né? Não é simplesmente falar, foi só por isso, vai para Cuba. Não, tem outras situações. E aqui envolve algo que vai mais além. Nessa época de 2018, 2019, 2020, as pessoas utilizavam esse termo para praticamente expulsar alguém que tinha uma opinião diferente da dele, que não votasse no Bolsonaro. E aí, isso era muito forte. O Luciano Hang tem aí uma rede muito grande, né, nas redes sociais, e aí, se ele colocasse algo desse tipo, o empresário, postando a imagem lá, deixava o arquiteto vulnerável. Então, o Luciano Hang, aproveitando do seu alcance gigantesco, partiu para cima do empresário, dizendo, vai para Cuba, né? Naquela época eles falavam, vai para Venezuela e coisa do tipo, né? Aí, a coisa ficou um tanto mais complicada. Só que, de certo modo, o arquiteto, sabendo, né, que todo ser humano tem direito, né? Tem direito à honra, à imagem, o arquiteto simplesmente partiu para cima do Luciano Hang. Né? Independente da quantidade de dinheiro que você tem, nós vamos pleitear na justiça e vamos saber se você, Luciano Hang, tem o total direito de me tirar do Brasil, né? De me chamar de esquerdopata, de dizer que vai para Cuba, que vai para Venezuela. E aí a coisa ficou um tanto mais que complicada. Parece que o Luciano Hang não gostou do revés aí da justiça brasileira e a coisa ficou um tanto mais que difícil para o Luciano Hang, que tem vários advogados aí criminalistas, né, especialistas aí em direito penal, direito constitucional, direito civil, mas parece que nada disso adiantou. Nada disso livrou o Luciano Hang de ir para a jaula, tá? Então, a coisa ficou um tanto mais complicada e nós vamos saber um pouco mais desse arquiteto que foi contra o Luciano Hang. Um arquiteto chamado, né, Humberto Hickel, que era vice-presidente aí do Instituto Arquitetos do Brasil, tá? E praticamente não gostou nada do que o Luciano Hang falou. E na época ele iniciou aí um abaixo-assinado, né? E ele disse que era literalmente contra
a construção daquela estátua da liberdade lá, e que de certo modo, consequentemente, isso desrespeitava o meio ambiente. Ele praticamente argumentou que com a construção da estátua, né, violava vários artigos lá do plano diretor municipal, que buscava preservar a harmonia, tá, e o patrimônio histórico da cidade lá. Então, essa foi a fala do arquiteto de, praticamente não gostando da atitude do Luciano Hang, e falou assim: olha, simplesmente vamos pleitear, vamos, né, buscar na justiça. Essa aqui é a realidade. O Luciano Hang, entendendo que tinha advogados lá, criminalistas, advogados especialistas em direito civil, processo penal, enfim, que tinha vários advogados, ele achou que iria ganhar. Só que nada sobrepõe a imagem, a honra, né, ao nome do ser humano. E aí a coisa ficou um tanto mais complicada. O tribunal, de certo modo, partindo para cima do Luciano Hang, né, que não gostou do Luciano Hang, da atitude dele, condenou o Luciano Hang à jaula. Não só isso, tá? Cobrou uma multa milionária, uma multa gigantesca aí do Luciano Hang, tá? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o Luciano Hang, proprietário aí das lojas Havan, conhecido por, né, por ser um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, por difamação e injúria, né, contra o arquiteto Humberto Tadeu Rickel, tá? A sentença estabeleceu aí penas de 1 ano a 4 anos aí de reclusão, seja preso, essa que é a realidade, além de 4 meses de detenção, ambas aí em regime aberto, ou seja, vai trabalhar durante o dia e ficar lá na jaula, enfim, tá? O Luciano Hang ficou numa situação extremamente complicada, tá? Essa aqui é a realidade. Contudo, essas penas aí foram convertidas em prestação de serviços comunitários e pagamento de uma indenização de 35 salários mínimos ao arquiteto Rickel, né? O Rickel. Além disso, Hang multado aí por 20 dias aí, dias multa, né? Cada dia avaliado aí em 10 salários mínimos, totalizando 300 mil reais. Então a coisa ficou um tanto mais complicada para o Luciano Hang. Vai pagar aí um valor significativo, de certo modo, tá? Lembrando que matéria do Globo e aqui, né, imagens aí da Folha de São Paulo. Então, o Luciano Hang ficou numa situação extremamente complicada. E o Luciano Hang não gostou, né, de certo modo dessa fala, ou pelo menos dessa decisão judicial, e praticamente, né, partiu para cima. Ao jornal O Globo, Luciano Hang afirmou que vai recorrer da decisão, e é claro que é extremamente importante a gente simplesmente chegar e falar sobre essa posição do Luciano Hang. É bem verdade que, gostando ou não, todo ser humano, de certo modo, quem, né, estiver com problemas com a justiça, pode e deve recorrer a conselho, dependendo da situação, é claro. Se você for culpado, praticamente o seu tem que conversar lá com o seu advogado para ver se vale a pena recorrer. Mas em alguns casos você tem que recorrer quando você, de certo modo, acredita que é inocente e sabe que, né, que não tem problemas nenhum. O Luciano Hang, né, ficou, né, nervoso, né, revoltado, e disse o seguinte aí ao Globo: vai recorrer. E disse o seguinte: o Brasil, fala do Luciano Hang, o Brasil é um país extremamente perigoso para um empreendedor, tá? E aqui eu vou abrir um parêntese. O que tem a ver o cara ser empreendedor, depois eu volto na fala do Luciano Hang, o que tem a ver o cara ser um empreendedor com ofender a honra, a imagem, o nome de uma outra pessoa? O que isso tem a ver em ser empresário? Que eu saiba, no Código Civil, na Lei 10.402, salvo engano, tá? 10.406, Código Civil, tá? Fala o seguinte, que o empresário é aquele que, de certo modo, né, tem ali a empresa, tem funcionários, né? O Código Civil detalha um pouco mais. Mas pelo que eu me lembro, né, a definição lá de empresário, de empreendedor, em nenhuma delas o Código Civil garante que o empresário tem que ofender as pessoas. Em nenhum momento disso. Acredito que o Luciano Hang sabe disso. No entanto, ele usou esse discurso aqui, chinfrim, tá, Luciano Hang? Ele utilizou esse discurso. O Brasil é um país extremamente perigoso para o empreendedor na busca de gerar empregos e desenvolvimento. O que gera emprego nisso aí é ofender as pessoas, tá? Mas enfim, pode ser na busca de gerar empregos e desenvolvimentos. Pode ser processado criminalmente por pessoas que se utilizam de ideologias ultrapassadas para impedir a construção de empreendimentos. É o que está acontecendo nesse caso. Um absurdo, inaceitável que debates políticos sejam punidos, tirando o direito à liberdade de expressão, afirmou em nota, tá? Ganhou aí uma condenação e dificilmente vai
conseguir reverter tudo isso. Até porque tem vídeos lá mostrando ele, né, ofendendo, vamos colocar aqui supostamente, mas na teoria, como foi condenado, ofendendo e causando um transtorno à imagem do arquiteto. Aliás, né, independente de ser rico, de morar em Alphaville ou na periferia, não daria o direito do Luciano Hang ofender ninguém. Essa que é a realidade. O debate político é um e a ofensa é outra. O debate político tem que ser, de certo modo, ali quem tiver a melhor oratória, consequentemente, acaba vencendo, como dizia aí a Evelyn Hall. A gente tem que, de certo modo, permitir que as pessoas falem, até porque, como disse a jornalista Evelyn Hall, discorde de tudo que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-lo. Parece que o Luciano Hang não ouviu muito a Evelyn Hall e simplesmente, né, ao invés de tentar ganhar na oratória ou de uma outra maneira, o Luciano Hang simplesmente decidiu atacar a imagem, a honra, a personalidade jurídica do arquiteto, né, do Hickel. Vamos colocar aqui assim. E lembrando, personalidade jurídica, existe a personalidade jurídica patrimonial e a extra patrimonial. Patrimonial, né? Vamos colocar aqui pelo lado da extra patrimonial, que se diz a honra, a imagem, né? E foi essa que o Luciano Hang atacou do arquiteto. E aí ficou um tanto mais complicado. Em resumo, o que dá pra gente tirar dessa lição aqui, que independente da sua opinião ou da opinião de qualquer ou uma outra pessoa, da opinião política, nós devemos, de qualquer maneira, respeitar a imagem, a honra, o nome das pessoas. O Luciano Hang aprendeu de forma dura e de forma draconiana, sendo condenado aí à prisão. Agora, basta cada um de nós aqui, tanto eu quanto você, vermos essa situação. Você não é obrigado a gostar de direito, nem de direito penal, nem de direito civil, nem de... Enfim, você não precisa disso, de gostar de direito constitucional, você não é obrigado, mas de uma coisa é certa, você é obrigado a respeitar a opinião do outro. O Luciano Hang não respeitou e foi punido, tá? E de modo draconiano. E isso, só abrindo aqui um parênteses, o Luciano Hang foi condenado a essa quantidade aí, ou a essa pena, porque tem uma banca de advogados lá, tá? Geralmente o que nós conhecemos são pessoas que vão lá, né, de certo modo, tentar se defender na justiça com um advogado. Especialista lá em direito penal. O Luciano Hang tem o cara que é especialista em direito penal, o cara que é especialista em direito constitucional, para dar um apoio ali, para ver, de certo modo, ali, base na Constituição, Código Civil, e mesmo assim foi condenado à prisão. Imagina uma grande parte da população brasileira que muitas vezes é influenciada negativamente por pessoas como Luciano Hang, Bolsonaro e Companhia Limitada. Imagina o que essas pessoas vão passar perante a justiça. Então, de certo modo, o melhor é obedecer consequentemente, ou pelo menos respeitar o próximo, tá? É isso. Gente, obrigado demais por você ter assistido o vídeo até aqui. Agradeço demais. Aí, se possível, deixa um like. Eu vou ficando por aqui. Aliás, vou ficando por aqui não. Aqui do lado tem um vídeo aí, se você quiser, gosta de política, já aproveita e já clica nele, tá? E continua assistindo aí. 2 segundos a gente fala. Valeu, um abraço.